pessoal, sejam bem-vindos ao Pré-ENEM SCAC. Eu sou o Cabo Tel e venho desejar a vocês uma ótima aula. Olá, seja bem-vindo ao melhor cursinho preparatório do Brasil, é o cursinho do SCAC, agradecendo a toda a equipe envolvida no projeto, em especial ao Cabo Tel. Eu sou o professor Gleison Versosa, eu sou especialista em linguagens e nesse vídeo e nessa aula de hoje nós vamos trabalhar alguns outros conceitos relacionados à leitura, conceitos dos quais você terá necessidade, você precisará saber para que você se dê bem no Enem. Então, recordando rapidamente, o Enem não vai te cobrar de maneira muito profunda todos os elementos gramaticais, mas contudo, porém, todavia, ele vai te cobrar todos os elementos relacionados a quais são os mecanismos, quais são as ferramentas necessárias para que você seja capaz de ter uma leitura efetiva. E, via de regra, o Enem gosta de cobrar, assim como concursos também, se você tem a capacidade plena de olhar um texto, observar um texto e saber o que esse texto está te cobrando e quais são as ferramentas que esse texto utiliza para te convencer. Ou seja, são as coisas que a gente chama de elementos do texto, né? A gente já viu alguns, como por exemplo o pacto de leitura, no qual as pessoas têm que ter mais ou menos o conhecimento compartilhado e etc. Hoje a gente vai dar alguma aprofundada em outros e você precisa sim ter pelo menos uma ideia muito clara do que são os termos. Às vezes os termos eles são autoexplicativos, como esse primeiro que a gente vai ver que chama aceitabilidade, ou seja, o próprio nome do termo, se você for um pouquinho esperto, você já consegue perceber o que significa uma aceitabilidade. Mas mesmo assim existe muita teoria textual por trás e nós vamos ver agora nessa aula, ok? Então beleza, o primeiro conceito que a gente vai ver, que é o que está aparecendo para vocês aí, é o da aceitabilidade, que é aquele que diz respeito à predisposição do receptor de considerar um texto como coeso e coerente. Ou seja, pense o seguinte: quando nós vamos fazer um texto, pense, por exemplo, você que está aí desse outro lado assistindo a aula. Quando eu chego aqui enquanto professor para eu dar aula para você, eu necessito que você me aceite como professor. O que eu quero dizer com isso? Se eu chegar aqui para dar uma aula e você não me aceitar como um professor, se não houver aceitabilidade daquilo que eu estou te dizendo, não vai existir o processo comunicativo e eu não vou conseguir te passar a mensagem. Por quê? Eu necessito que você me aceite como um professor e que você aceite as teorias que eu estou usando, que eu estou falando, como sendo teorias válidas. Porque se eu não fizer, se eu não fizer isso, se eu não conseguir te transmitir essa aceitabilidade, tudo que eu falar vai cair no nada. Então a aceitabilidade é um dos critérios pelos quais ambas as partes acabam entrando num acordo, vamos dizer assim, e aí as duas pontas da comunicação, elas convergem para dizer, olha, eu aceito, eu admito esse sujeito como professor, portanto aquilo que ele falar eu vou considerar como válido. Caso isso não aconteça, não tem processo comunicativo dentro dessa aula, por exemplo, tá? E o mesmo vale se você vai, por exemplo, num show e aí tem um apresentador, você aceita ele como apresentador. Se você está no tribunal, tem um juiz, ele fala alguma coisa, você aceita a fala dele como um juiz, porque essa aceitabilidade ela é um dos pré-requisitos do texto, né? E daí a gente entra em outros fatores como legitimidade, inclusive jogo de poder, né? Que só vai ser legítimo quem for aceito e por aí vai, tá? Então, olha só. O leitor ele precisa colaborar, ou seja, você precisa me aceitar como um produtor de texto aceitável, porque senão não vai funcionar, tá? Então, como vimos nesse processo, o leitor e o ouvinte ele precisa mobilizar conhecimentos prévios socialmente compartilhados. Então, note que sempre aqui vai sempre aparecer essa ideia de leitura como um processo social, tá? Então, isso é importante frisar porque a prova do Enem, bem como todas as outras provas de interpretação, elas entendem a comunicação como um processo vivo que acontece na interação entre pessoas, tá? Então, por isso que você sempre vai ver essa história de que é um processo social, socialmente, blá, 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 tá? Que lhe possibilitem fazer as inferências necessárias para a compreensão do texto, ou seja, as deduções necessárias daquilo que o texto diz. Segundo a causa Costa e Val, aceitabilidade e a intencionalidade seriam como dois lados da mesma moeda. Ou seja, sem que ambos existam, dificilmente o processo de comunicação seria bem sucedido.
Então a gente viu aquela tirinha lá dos escrotinhos e lá estava dizendo exatamente isso, tá? Volta na aula anterior aí, quem não viu, que era exatamente aquilo lá que estava sendo falado. Ok. O próximo critério que nós vamos ver é o da informatividade. Esse diz respeito à medida no qual as ocorrências de um texto são esperadas ou não, são conhecidas ou não no plano conceitual e no plano formal, e a suficiência de dados necessários à sua compreensão. Disse que um texto será tão informativo quanto menos previsível for. Então, se você está, digamos, se você está ali num show de humor, por exemplo, que sempre acontece um imprevisto, é por isso que a coisa acaba te chocando tanto. É por isso que aquilo grava tanto na sua memória. Porque fugiu do script. Né? A gente sempre diz que a rotina suja os olhos. Quando você está fazendo sempre a mesma coisa, você não consegue perceber. Quando acontece alguma coisa diferente, ou seja, quando tem uma informatividade diferenciada, isso faz com que a informação se fixe um pouco mais dentro da sua cabeça, tá? Já no plano formal e conceitual, a informatividade está relacionada à coesão e à coerência. Então, tudo que a gente está passando para vocês aqui, isso tem que ter uma conexão no mundo da coesão e no mundo da coerência. Ou seja, tudo que eu estou mostrando para vocês, isso tem que fazer algum sentido, tanto no mundo real, quanto dentro da estrutura atômica aqui da frase, tá? Então, as minhas frases elas têm que ter conexão, bem como o assunto também tem que estar conectado com alguma coisa. Daí a ideia da conexão, da coesão e da coerência, tá? E um texto deve-se cuidar para que exista um equilíbrio entre a repetição de ideias já mencionadas e a introdução de novas ideias. É por isso que tanto eu aqui quanto todos os outros professores, a gente fica, olha, você lembra do que a gente fez na aula passada? Olha, tem um conceito que foi trabalhado, tal. Porque a gente precisa sempre estar repetindo, porque você não vai conseguir entender sem repetir, e o texto necessita de repetição, só que além da repetição, a gente tem que sempre avançar um pouquinho. Então, é como se fosse uma espiral, né? Então, o conhecimento ele não vai ser feito desse jeito, dentro de um texto ou dentro próprio do seu estudo, tá? Ele vai ser feito de uma maneira como se fosse uma espiral. Então, você começa daqui, você avança, depois você volta no mesmo ponto, você avança e acrescenta mais um pouco e volta dentro do mesmo ponto. É isso que a gente chama no texto de progressão textual. A progressão textual ela não pode ser simplesmente linear. Então, o seu texto ele tem que avançar e quando a gente lê os textos, a gente percebe que os textos avançam, mas eles avançam de uma forma que eles vão, mas eles têm que voltar um pouco e retomar aquilo que foi dito como gancho. Porque se você só for para frente, sem retomar algo que foi dito, não vai existir conexão no texto e a conexão dentro das próprias ideias não vai fazer sentido. Então uma coisa tem que ficar ligada à outra, tá? E aí ele vai dizer, caso contrário, o receptor não poderá compreender o raciocínio que se pretende desenvolver. Se há apenas repetição, o nível da informatividade será baixo. Então um texto que fica só repetindo também, você não está informando nada. Já que o texto acrescentará pouco ao leitor. Se há, por outro lado, a constante introdução de ideias novas, sem sua prévia contextualização, o nível de informatividade será alto demais e o leitor não será capaz de processar o texto. Então, se em todas as aulas o professor vier aqui e nunca retomar aquilo que foi dito, né, nunca fazer você puxar lá no fio da memória aquilo que a gente já falou, você não vai conseguir perceber porque você vai ter uma carga muito grande de informação e essa carga muito grande de informação vai sobrecarregar seu cérebro, vai dar tilt aí, vai dar curto-circuito, você não vai conseguir entender. Então, da mesma forma que você precisa voltar um pouco no texto, você precisa de avançar, mas isso tem que ser feito de equilíbrio de uma forma correta, tá? E no que diz respeito à suficiência de dados, né, que é o próximo slide aí, necessários à competência, à compreensão, à informatividade, relaciona-se ao conhecimento de mundo do receptor. Então é claro que, dependendo do nível do público, então aqui, nós não estamos falando para pessoas que são profissionais da área das letras, por exemplo. Então é claro que aqui eu não vou ter um nível de profundidade e informatividade tão imenso quanto seria se eu estivesse falando para um público assim. Da mesma forma, como vocês também já avançaram um pouco, não é um público que está, sei lá, na terceira série ou no prézinho, então eu posso também falar um pouco mais avançado. Se fosse para outro público, eu não poderia avançar tanto quanto avanço com vocês, tá? Então, quanto mais informação o texto acrescentar e quanto maior for o interesse do leitor por elas, maior será a informatividade. Então isso aí também é importante.
como existe um pacto, né, para que essa informatividade aconteça, o leitor também ele tem que estar interessado. Então, se você está na aula voando aí, pensando em outras coisas, etc., não adianta o professor vir trazer um caminhão de informação, porque essa informatividade ela não vai entrar na sua cabeça. O leitor também precisa estar interessado, ele precisa estar disposto, ele precisa estar com o coração aberto para ele receber as informações, porque senão também não adianta nada. Ou seja, percebam que o processo comunicativo ele vai acontecer das duas pontas. Não é só uma pessoa falar, não é só outra pessoa ouvir. Precisa que uma pessoa fale, mas precisa que outra pessoa queira ouvir também, para que o processo comunicativo funcione. Ou seja, o leitor ele não é um ente passivo, ele é um ente que ele está funcionando ativamente dentro do processo comunicativo. Tá? E assim, a informatividade não é inerente ao texto, mas definido de acordo com o leitor. Por exemplo, a informação de que o mundo é redondo, o qual não foi dito, possui hoje baixa informatividade. Ou seja, porque todo mundo já sabe disso, tá? E pode ter alta informatividade para um adulto de épocas passadas, ou para uma criança de 4 e 5 anos. Então, se você pega essa informação sobre esse formato, que a gente não pode ficar repetindo aqui, que o algoritmo dá ban na gente, você sabe, né? Então, se você pega essa informatividade para um homem lá de 500 anos atrás, ou de 1000 anos atrás, isso para ele ia dar um bug no cérebro dele, ele não ia nem ser capaz de entender uma informação como essa. Só que para nós é algo tão senso comum que a informatividade de um texto, assim, para nós ela é baixa, porque a gente já concorda com isso, tá? E é exatamente o que ele diz aqui. Claro que aqui ele vai falar outras coisas, ó. Além da época e da idade dos envolvidos no processo sociocomunicativo, também ideologias e valores podem interferir no julgamento que o receptor faz do texto. Então, veja bem, uma informação dada de uma determinada pessoa para outra determinada pessoa vai depender, inclusive, das duas pessoas que falam. Se você for julgar, por exemplo, a qualidade de um jogador de futebol, por exemplo, se você torce para o clube ou se você é rival do clube, isso vai impactar diretamente na sua percepção sobre a qualidade do camarada. Então, uma das coisas que acontece, muitas vezes você pega um jogador que é muito ruim, mas ele é do clube, aí acaba que a torcida acha até que o cara é mais ou menos, só que ele é do clube. Ou o contrário também, às vezes você tem um baita de um jogador de um clube, e aí a pessoa que é rival não vai achar esse cara muito bom. Por quê? Porque a ideologia da pessoa, os pensamentos da pessoa, a vontade que a pessoa vê a coisa, ela vai impactar. Isso aqui eu estou mexendo com o fio aqui, galera. Vai impactar diretamente na sua percepção sobre a determinada coisa, tá? Então funciona dessa forma. E aqui agora eles propuseram uma tirinha da Mafalda, ó. A Mafalda sempre vai cair, tá? Porque você pode ficar atento lá no Enem. Ficar atento nesses textos, nessas tirinhas que a gente lê aqui. Inclusive, às vezes, ela pode ser que elas se repitam. Se não se repetir, o roteiro é quase sempre o mesmo, tá? Então, a tirinha da Mafalda, você vai ter sempre uma crítica social, blá, blá, blá. Você vai ter sempre algum processo no qual vai ter um choque de realidade entre o que ela está vendo e o que ela percebe do mundo, tá? Ela é aquela menina super poderosa, assim, que percebe coisas que adultos às vezes não percebe e tal. Aqui no caso não que vai ser a coleguinha dela, mas muitas das vezes ela vai estar conversando com a mãe, por exemplo, tá? Então ele vai dizer, ó, hoje saiu uma notícia deprimente no jornal. Em todo o mundo trabalham 43 milhões de crianças em condições precárias. Já imaginou? São dados da Organização Internacional do Trabalho, sei lá, 43 milhões de pessoas têm que trabalhar para viver. Então, e aí é sempre importante nas tirinhas, galera, você ficar observando a cara do personagem lá. A coleguinha dela tá com a mesma cara e ela tá com uma cara de tristeza. Isso é importante porque isso vai te mostrar qual que é o sentimento do personagem de acordo com aquela fala que ele está fazendo. Isso daí é importante para a gente no momento da leitura. A gente não acabou de falar aqui o que a pessoa pensa, o que a pessoa acha. Isso vai impactar diretamente na mensagem do texto. Então é isso. Então observe que ela tá com a cara ali de espantada e a outra coleguinha dela tá sossegada, tá? E depois a coleguinha dela responde, e daí? E a culpa é nossa? Não podemos solucionar o problema? Não. A única coisa que podemos fazer é ficar indignados e dizer que é absurdo. E aí você vê a cara da coleguinha dela falando assim, dando de ombros, né? Não tô nem aí. Depois a coleguinha grita que é absurdo. E depois volta. Pronto. Diga você também que é absurdo e assim a gente pode se despreocupar e ir brincar em paz.
Então, claro que aqui é uma tirinha mostrando sobre a insensibilidade, digamos assim, das pessoas para com esse universo de notícias que às vezes estão lá longe, etc. E depois vai haver uma explicação. Na tira de Quino, o humor deriva da incompatibilidade entre os valores e a ideologia de Mafalda e de Suzanita, que é a coleguinha dela. Então, você percebe que existe um choque, existe uma quebra. Tá? O humor ele vai acontecer muitas das vezes por uma quebra de expectativa. Então, você tem todo o discurso da Mafalda, falando que isso é um absurdo, ter criança que trabalha, etc. E a coleguinha não dá a mínima, fala assim, vamos gritar que é absurdo, pronto, já gritou, agora vamos brincar. Então, esse choque, esse contraste absurdo entre o pensamento das duas personagens é o que provoca o humor, no caso da tirinha, tá? E aí depois ele segue, não é considerado grande novidade. Não, peraí, volta. A notícia dada a Suzanita, além de não interessar a ela, então você vê que ela tava com a cara de tipo, e daí, você tem 43 milhões de crianças que trabalham? Eu não ligo. Tá? Então ela não liga. E ela apresenta a notícia dada a Suzanita, além de não interessar a ela, que representa as elites na tira do Quino, ou seja, as pessoas muito ricas que não ligam, não é considerada quanto a novidade. Tanto que a personagem conhece, inclusive, o modo como comumente a sociedade reage às informações de igual teor. Assim, pode-se dizer que para Suzanita o comentário de Mafalda tem baixa informatividade. Inclusive como se fosse assim, mas eu já sei que é assim, que diferença faz, né? Vamos gritar que é absurdo, vamos brincar e vamos ficar felizes da mesma forma. E nessa tira, o texto de Mafalda parece ser também inadequado à situação vivida pelo personagem. De acordo com o comentário de Suzanita no último quadrinho, as duas estavam indo brincar quando Mafalda interrompeu a brincadeira para comentar sobre a exploração da força de trabalho de crianças pelo mundo. Então parece que as duas estavam indo brincar. A outra falou, não vamos brincar porque tem 43 milhões de crianças que precisam trabalhar para comer. Esse choque dentro de uma personagem que não liga, de uma personagem que é rica, etc., é demonstrado quando ela diz, não tô nem aí, fala que é absurdo e vamos brincar, tá? Então note que aqui a tirinha está trazendo exatamente essa crítica à insensibilidade das pessoas para com o sofrimento alheio, tá? E pode-se dizer assim que outros fatos da textualidade que entra em jogo nesse diálogo vai ser a da situacionalidade. Então, a situação da tirinha, bem como a situação de qualquer texto, vai impactar na compreensão do texto, vai impactar na formatação do texto, etc, etc, etc. Tá? Então, olha só, a situacionalidade, ou seja, a situação, diz respeito à adequação do texto à situação comunicativa. Para o texto funcionar de maneira efetiva, ele só vai funcionar de uma maneira efetiva dentro de algum tipo de situação específica, tá? Então, um texto ele só pode ser entendido, ele só pode ser produzido e ele só pode ser direcionado quando houver uma situação propícia e uma situação que tenha a ver com o texto, tá? Então, nesse caso lá da Suzanita lá e da Mafalda, o que vai acontecer é que a situação, o fato das duas serem crianças, o fato das duas estarem indo brincar e etc., vai afetar diretamente na mensagem. Seria diferente, por exemplo, se você tivesse naquela tirinha dois políticos de terno e gravata, tal, e você já teria que puxar o contexto da situação para outro tipo de coisa. Tá? E aí o que ele vai dizer? Segundo Costa Val, que é uma autora, a decisão para o estabelecimento dos outros fatores da textualidade já apresentadas. Se você voltar às tiras analisadas, aquela que a gente viu lá atrás, tipo dos escrotinhos lá, o texto elabora uma mulher numa situação de confronto com os escrotinhos, né? Então aquela situação ali vai ser retratada dentro de um contexto de que os próprios escrotinhos são escrotos, etc. E aí essas percepções de mundo vão ser encaixadas dentro daquela situação da tirinha. Numa delas ele estava na praia, quando a gente mostra a tirinha lá que a gente não viu do Aleph, lá do Oglo, etc., falando sobre o formato do mundo. Isso aí também vai impactar pelo fato de que um era viking e o outro não era, tá? E aí no fim ele vai dizer para a gente prestar atenção nessa outra tirinha aqui, ó. A outra tirinha, que é a tirinha viking, né, que sempre cai também, que diz o seguinte, ó, abaixo o rei, abaixo o rei. É um sujeito lá protestando contra o rei, digamos assim. O que houve? O rei foi tentar salvar um gato em cima da árvore e não conseguiu descer.
Então, quando você falando abaixo o rei, gritando daquela forma ali, você bate o olho e fala, é um protesto. O cara está protestando contra o rei, o que era algo perigoso nessa época. E o sujeito falou, o que aconteceu? Quando você vai na segunda tirinha, você vê que abaixo o rei significa só que o rei estava em cima do telhado ali, do telhado não, né, da árvore. E o abaixo o rei significava, desça o rei da árvore, só isso. Mais uma vez temos uma questão de quebra de expectativa, senhores e senhoras. A quebra de expectativa, ela vai funcionar dentro da tirinha, dentro do humor. Então, quando te perguntaram o que é que causa humor, quase sempre vai ser quebra de expectativa. Vai ser a surpresa, é a surpresa que provoca o humor, é o inesperado, tá? Então, como é possível perceber, H só compreende o sentido adequado da frase abaixo o rei, após associá-lo a um dado da realidade. O rei foi preso em cima de uma árvore. Então, uma das outras coisas que vai sempre acontecer nesse tipo de tirinha relacionado ao humor é que você vai ter uma frase de duplo sentido. É justamente a frase de duplo sentido que vai fazer o seu pensamento ir para um lado. Então o cara fala, abaixa o rei, opa, estamos falando de um protesto. Só que quando você vê na outra tirinha, não era um protesto, era o rei em cima da árvore. Então você primeiro coloca quase sempre na primeira tira ou nas primeiras tiras, você vai ter um personagem que vai falar uma determinada coisa. E isso vai levar a sua compreensão para um caminho, né? Que é o personagem lá da Mafalda, falando sobre o caso das crianças, não sei o quê. Isso já leva seu pensamento para um ato de pena, vamos dizer assim, para um ato de ficar sensibilizado e ter empatia com isso. Só que na sequência vem a Suzanita, dá de ombro e diz que não está nem aí, e isso aí te causa um estranhamento. Aqui é a mesma coisa. O seu pensamento vai ser levado para pensar com relação a um rei sendo, digamos assim, sofrendo protesto, mas quando você vê o segundo, você vê que não é nada disso. Então você tem uma quebra de expectativa que muitas das vezes vai acontecer devido a uma palavra de duplo sentido, a uma frase de duplo sentido. E isso é muito importante para que você consiga entender. Tirinha sempre vai cair, tirinha, sempre, tá? Então, por enquanto, esses textos não vão ser substituídos por meme, dificilmente, tá? Porque o meme ele é frugal, ele passa muito rápido, ele precisa de muito contexto para ser entendido, né? A informatividade do meme ela é muito volátil, ela depende muito da hora. Em algumas provas já tem aparecido meme, mas é muito difícil que o meme seja o substituto da tirinha, digamos assim. Porque a tirinha, ela costuma ser atemporal. Então é possível sempre que apareça textos de tira, e por mais que apareça meme, então assim, se aparecer na prova, apareceu, mas via de regra não vai aparecer, tá? O texto humorístico que eles vão usar vai ser quase sempre a tirinha. Então, continuando, ele vai dizer, antes de tomar conhecimento desse fato, é muito provável que o viking estivesse entendendo a frase no sentido de que ela é habitualmente usada, isso é, como um protesto em favor da deposição do governante. Ou seja, quando você vai ali e fala abaixo o rei, abaixo o rei, abaixo o rei, o cara vai imediatamente, ou pelo menos a princípio, imaginar que estamos falando de um protesto. Quando acontece a quebra de expectativa, temos o humor e temos a qualificação da tirinha, ok? Muito bem. Então agora nessa parte nós vamos entrar, galera, num outro item, que é um item importantíssimo na leitura, tá? É um dos mais importantes, que as provas costumam passar muito essa pergunta, que é o item relacionado à intertextualidade, tá? Então, o que é uma intertextualidade? Ali diz o seguinte, a intertextualidade diz respeito aos fatores que fazem tanto a produção quanto a recepção do texto dependentes do conhecimento que os agentes envolvidos no processo comunicativo têm de outros textos. Então, veja bem, até agora a gente tem dito que para produzir um texto você precisa de inúmeros fatores. É uma pessoa que fala, é a outra que escuta, é a mensagem em si, é a situação. Porém, existe um outro fator que está sempre em voga, que é o seguinte. O texto, geralmente, ele não está sozinho no mundo. Tá? Um texto, ele precisa, às vezes, de outro texto para ele fazer sentido. E mesmo que, às vezes, não só para fazer sentido, mas para que você tenha uma referência. Então, a intertextualidade vai ser a conexão entre um ou mais textos que vai produzir um terceiro. Por exemplo, você pega dois textos, junta eles para que produza um terceiro. Note e lembre e perceba, eu já falei para vocês lá no início, e aí estou voltando para mostrar para vocês como é importante voltar, que o texto é como se fosse as linhas de um tecido, né?
e essas linhas elas vão sendo cruzadas uma nas outras, né? Você pegar essa blusa, por exemplo, ela é feita de um monte de linhas que vão sendo cruzadas e você vai colocando outras linhas uma sobre a outra para formar uma tela. Então, o texto, como o próprio nome texto vem de tessitura, de tecido, de colocar uma coisa sobre a outra, esses textos vão sendo colocados dessa forma, e a intertextualidade nada mais é do que a conexão de um texto com o outro. Seria você dizer, olha, existem pontos de um texto que se toca com pontos de outro texto, tá? Não é cópia, não é plágio, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de uma referência direta, uma alusão direta, e mais do que isso, algumas vezes até mesmo um uso de determinadas partes de um texto para que você chegue em outras partes de texto. Alguns textos eles necessitam, vamos dizer assim, pedir benção, pedir ajuda para o texto anterior, e às vezes algum texto ele só faz sentido dentro de um texto anterior, tá?